Queridos irmãos e amigos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 1. Estamos dando início nessa noite a uma série de exposições do segundo livro de Moisés. Nós iremos do verso 1 até o verso 22, todo o primeiro capítulo. Para os irmãos que acompanharam a série de Gênesis, ela está disponível no site da nossa igreja, juntamente com as pregações de toda a equipe pastoral. E o primeiro volume do capítulo 1 até o capítulo 11 já foi publicado pela editora Vida Nova. Eu creio que mais em 3 meses sai o segundo volume a respeito de Abraão, e até o final do ano, se Deus permitir, sai o terceiro volume de Gênesis sobre Isaac, Jacó e José, os patriarcas que faltam, para aqueles que acompanharam e desejam ter como material de estudo. E agora, enquanto Deus nos der saúde, vamos com Êxodo, né? Só fica faltando quase toda a Bíblia, né? Quem sabe a gente chega em Apocalipse. Ouçamos a leitura, Êxodo capítulo 1, do verso 1 até o verso 22. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram, se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles, os israelitas, feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto às meninas, deixem viver. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos, queridos, mais uma vez. Ó Pai, nós acabamos de ler o relato da opressão do Teu povo. E nós pedimos, Pai, que na compreensão dessa palavra, desse registro, encontremos também uma aplicação para os nossos dias. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que Tua palavra seja instrumento do Teu Espírito, na edificação do Teu povo, na salvação dos nossos filhos, na salvação de pecadores. Nós pedimos ao Pai que todo o Teu propósito se realize através dessa ministração, abençoando também aqueles que nos ouvem através da internet. Oramos, ó Deus, que assim Tu nos atendas em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aqui no livro de Êxodo, Moisés continua o relato dos atos salvadores de Deus na história
que é o tema de toda a Bíblia. É o tema de toda a Bíblia. Os 5 primeiros livros de Moisés lançam a base dessa história, narrando de que maneira Deus agiu na história humana com vistas à salvação de um povo para o louvor da sua glória. Em Gênesis, que é o livro dos princípios, nós vimos o relato da criação, da queda, do dilúvio, seguido do surgimento das nações, a confusão das línguas e a aliança de Deus com Abraão, que incluía a promessa de uma descendência numerosa, de uma terra e de um descendente em quem todas as nações seriam abençoadas. Em Gênesis, nós lemos a respeito de Isaac e de Jacó, dos patriarcas que herdaram as promessas, depois a história de José e a ida das 12 tribos ao Egito, sob a proteção e o cuidado de José. E agora nós chegamos aqui no início do livro de Êxodo, que dá continuidade a essa história. A palavra Êxodo, como vocês sabem, significa saída e se refere à libertação dos descendentes de Abraão do Egito sob a liderança de Moisés, 430 anos depois de terem ido morar no Egito. Êxodo começa exatamente onde Gênesis havia terminado. Os 12 filhos de Jacó morando no Egito, sob a proteção de José, com seus filhos e netos, e vai terminar com Israel no deserto e as orientações de Moisés para que eles façam as vestes dos sacerdotes e a dedicação do tabernáculo no Monte Sinai. Com o tempo, chegaremos lá. Os temas centrais de Êxodo que nós veremos são a escravidão de Israel, que é exatamente o tema do capítulo 1 que nós acabamos de ler, o chamado de Moisés para libertar o povo de Deus do Egito, as 10 pragas ministradas por Deus aos deuses do Egito, a saída de Israel da terra de Faraó, a travessia do Mar Vermelho, a entrega da lei no Monte Sinai e as ordens de Deus referentes à construção do tabernáculo e o serviço religioso que deveria ser prestado ali. Então, esses são os temas que nós veremos no livro de Êxodo. Como vocês veem, são temas importantes e são explicados e são desenvolvidos no restante do Antigo Testamento e encontram seu complemento no Novo Testamento. Muito bem, vamos começar com a leitura dos descendentes de Jacó que entraram no Egito, está aí do verso 1 até o verso 5. Essa lista que nós temos aí, ela é importante para que nós acompanhemos a descendência de Abraão a quem as promessas foram feitas. Geralmente as pessoas ficam perguntando assim, pastor, qual a importância das genealogias? Isso é uma coisa que eu não gosto no Antigo Testamento, é ficar lendo aqueles nomes. As genealogias têm como objetivo traçar a descendência a quem Deus havia feito a promessa de que dela ele abençoaria todas as nações. É o registro de pessoas reais que viveram no tempo, no espaço e que faziam parte dessa família na qual, ou através da qual, Deus haveria de trazer perdão e salvação para todas as nações. Todas as genealogias do Antigo Testamento apontam para Cristo e você devia aprender a valorizar. Elas estão na Bíblia exatamente por essa razão, mostrando como Deus cumpriu fielmente o que disse a Abraão, que dele traria um descendente que haveria de abençoar toda a terra. Se você acompanhar as genealogias, você vai traçando até chegar em Jesus, que é exatamente o que o que Mateus faz e o que Lucas faz, ambos em seus evangelhos. E aqui o livro de Êxodo começa com essa pequena genealogia, dando a lista dos nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. Esses nomes aí já haviam sido citados antes, diz que eles vieram com suas respectivas famílias, isso incluía bens, gados, servos, etc., vieram com Jacó durante aquela fome terrível que se abateu sobre o Antigo Oriente. José não está na lista aqui porque ele já estava, como diz o verso 5, no Egito. Todos os descendentes diretos foram 70, José, porém, estava no Egito, e foi ele quem abrigou a família na terra de Gósen. Eu estou fazendo um breve resumo do livro de Gênesis, como a gente terminou, para a gente poder entender como é que a história continua no livro de Êxodo.
Um detalhe, porque eu sei que se você estiver acompanhando com a Bíblia de estudo, certamente você já percebeu aí que eles vão dizer que nas contas de Moisés eram 70 pessoas que eram os descendentes diretos de Jacó, como você vê aí no verso 5. Séculos depois, quando o livro de Êxodo foi traduzido do hebraico para o grego, há cerca de 250 anos antes de Cristo, lá no norte de Alexandria, no Egito, os tradutores, em vez de traduzir 70, traduziram 75. E a gente ficou com a Septuaginta trazendo 75 e o texto hebraico trazendo 70. E aí o pior é que quando Estevão pregou um sermão sobre a história de Israel, está lá no livro de Atos, no capítulo 7, verso 14, ele segue a Septuaginta e diz que foram 75, enquanto que Moisés aqui está dizendo que foram 70. Eu estou citando isso porque, com frequência, seu amigo que não acredita na Bíblia e que tem algum conhecimento, ele vai dizer, olha, a Bíblia tem contradições, está vendo? A Bíblia diz uma coisa aqui, mas tem outra coisa lá. O que falta, na maioria das vezes, no caso das pessoas encontrarem contradições e quererem usar como uma desculpa, é um pouco só de boa vontade e de bom senso. Naquele tempo não havia interesse em números exatos e se faziam contas aproximadas. Isso é extremamente comum e é algo que você vai ver na literatura de outros povos que não os hebreus também. E nesse caso, se você fizer a conta, incluindo os 2 filhos de José e os que vieram depois dele, que a Bíblia menciona, dá 75. Então depende de quem você quer contar, até onde você quer fazer a conta. Moisés deu um número arredondado, pensando nos filhos de Jacó, que entraram no Egito, e a Septuaginta, quando traduziu, incluiu José, os 2 filhos e mais um que é mencionado no final do livro de Gênesis, um descendente, eu não me lembro agora se é Efraim ou Manassés, e fechando então a conta dá 75. Então falta boa vontade e disposição. E isso aqui é só um exemplo. Tem vários outros casos em que os incrédulos, seu amigo descrente, ele vai chegar a dizer, mas isso aqui está errado e tudo. É só a questão de você estudar o assunto com calma e você vai ver que existe uma resposta lógica, clara, racional, coerente para aquilo que eles chamam de erro da Bíblia. E quando a gente não sabe, a gente vai dizer, não sei, o texto realmente não nos dá uma explicação ampla a respeito do assunto, mas em nada interfere com o sentido geral ou a mensagem geral das Escrituras. Bom, mas é o que temos. Aí do verso 1 até o verso 5, tem um relato daqueles que entraram no Egito, juntamente com Jacó, sob a proteção de José, que foram os descendentes de Jacó, no total de 70 ou 75 pessoas, dependendo da conta, que foram para lá. Muito bem. Do verso 6 a 7, Moisés registra como esse pessoal cresceu ali, como esse pessoal cresceu. Diz aí no verso 6, com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela primeira geração da história de Gênesis que nós lemos. Eles morreram. E eles morreram, foram provavelmente embalsamados, foram sepultados lá no Egito. O único que não foi e que ficou num caixão, segundo a história de Moisés, segundo o relato de Moisés no final de Gênesis, foi o próprio José. José que pediu que ao morrer ele fosse embalsamado, guardado, porque ele queria ser enterrado em Canaã. Mas os seus irmãos, os 11, nenhum deles fez esse pedido. Então, provavelmente, seus ossos estão aguardando a ressurreição no Egito, enquanto que José está em Canaã, que foi o único que pediu para fazer isso aí. Agora, apesar da morte dos patriarcas, os israelitas se multiplicaram. Note aí, no verso 6, ele que diz, com o tempo morreram José e todos os seus irmãos. Aí o verso 7 começa dizendo, mas, ou seja, apesar disso, dos patriarcas terem morrido, mas os seus filhos foram fecundos, etc. E aí Moisés utiliza várias palavras para descrever aquilo que a gente chamaria de uma explosão populacional. Eles foram fecundos, quer dizer, férteis, eu estou lendo aqui no verso 7, eles aumentaram muito, isso é, tiveram muitos filhos, se multiplicaram, nem somaram, se multiplicaram, se tornaram extremamente fortes, ou seja, se fortaleceram pelo número enorme de pessoas,
E diz aí, no final do verso 7, que a terra se encheu deles. A terra aqui é a terra de Gósem, que era um vale de 50 a 60 quilômetros no delta do rio Nilo, onde eles haviam se instalado sob a liderança de José. Então, eles encheram aquilo ali e devem ter, porque esse espaço é pequeno para essa quantidade de pessoas, eles devem ter se espalhado pelo resto do Egito mesmo, né? Deve ter se espalhado pelo resto do Egito. Um detalhe que a gente devia notar é que, a partir de agora, não se refere mais aos filhos de Jacó como filhos de Jacó, mas filhos de Israel, porque já está havendo a transição do sistema tribal para o sistema de nação. Israel começa agora a ganhar a conotação de ser uma nação. Então, os filhos de Israel, não é mais os filhos de Jacó, apesar de que é a mesma pessoa, né? São dois nomes para a mesma pessoa. Porque é assim que Moisés vai lidar a partir de agora, verso 7, os filhos de Israel foram fecundos e assim por diante. É interessante que séculos depois, o salmista, se referindo a esse crescimento dos israelitas lá no Egito, disse que era algo vindo de Deus. A gente pode procurar uma explicação natural do tipo assim, eles estavam morando no filé do Egito, que era Gósem, era um vale irrigado, frutífero, então estava tudo maravilhoso, tudo estava em condições do povo se multiplicar. Mas o salmista, ele diz que foi Deus. Eu estou lendo o Salmo 105, verso 24. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores, se referindo aos israelitas no Egito. Está dizendo que isso foi uma coisa sobrenatural, o aumento dos israelitas lá na terra do Egito. Também temos que considerar, para a gente entender esse texto aqui, que a influência de José ainda era muito grande. José foi o salvador do Egito, As dinastias que vieram antes do tempo que nós estamos lendo aqui, eram todas favoráveis aos israelitas, porque, como a gente sabe da história, eram dinastias dos chamados Ixos, ou reis pastores, que tinham uma apreciação pelos hebreus, pelos israelitas, com quem eles compartilhavam a mesma função, pastores de ovelhas. Então, era tudo muito... A influência de José, os faraós que eram Ixos, né? Isso aqui eu estou entrando em história geral, todos vocês já estudaram isso na escola, devem lembrar do nome, né? Já deve ter ouvido isso em algum lugar. Que eram reis pastores, tudo isso favoreceu que os israelitas permanecessem na terra de Gósem. Agora, é importante lembrar que eles cultivavam a terra, mas eles trabalhavam de alguma forma em outras ocupações para atender os egípcios, construção civil, trabalho do campo, as mulheres trabalhando como domésticas das egípcias e assim por diante. Era um povo estrangeiro lá no melhor da terra e que de alguma forma contribuía lá para a civilização do Egito. E de repente tudo isso muda. A partir do verso 8, nós temos aqui uma mudança que vai mudar a história não só da redenção, mas a história do mundo. Diz aí no verso 8, que nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Essa expressão, nesse meio tempo, ela não é exata, porque a verdade é que isso aconteceu séculos depois da morte de José. Séculos depois da morte de José. Depois da morte de José, séculos depois, houve uma mudança no poder e subiu ao trono do Egito um novo rei de uma nova dinastia. A gente tem que lembrar que o nome Faraó não é um nome próprio, é um título de quem ocupava a posição de rei do Egito. Todo rei do Egito era chamado de Faraó, não é um nome próprio, mas era Faraó. E é interessante que não é nomeado o rei, porque a partir de agora o conflito é entre os poderes do Egito e Deus. Então não importa quem era o Faraó, a partir de agora o Egito começa a entrar numa rota de colisão contra Deus. E o Faraó nem é mencionado aqui, embora a gente tenha uma ideia de quem seja através de outras informações. Isso aqui, essa subida ao trono de uma nova dinastia, aconteceu provavelmente
perto de 400 anos depois da morte de José, para poder dar tempo para isso que aconteceu aqui, que eu acabei de ler, essa multiplicação dos israelitas, para eles se tornarem mais numerosos do que os egípcios. Isso aqui não acontece em 100 anos, né? Isso aqui, então, exige alguns séculos. Então, essa história agora do faraó que se levanta para oprimir os israelitas é depois de quase 400 anos que os israelitas estão morando lá na terra do Egito. E esse novo faraó, ele pensava diferente dos seus antecessores que haviam favorecido os israelitas, conforme nós já havíamos dito. E tem várias explicações que os historiadores dão para essa mudança, esse novo faraó que subiu e que agora começou a tratar os israelitas de maneira diferente. O que é que mudou? O que é que fez com que isso acontecesse? Primeiro, o tempo passado. Fazia 400 anos. A lembrança de José já havia se perdido, na história, estava nos anais lá do Egito. Além disso, José era um estrangeiro, e quem escreve a história são os nacionais. Então, sempre o que possível for, o que puder tirar a glória dos estrangeiros vai ser tirada dos registros. Então, o novo faraó não tinha conhecimento de quem tinha sido José, ou tinha, mas não estava interessado em honrar os compromissos e as alianças que as dinastias anteriores tinham feito com os israelitas de convivência pacífica. Esse novo rei, por conta do tempo, por conta de José ter sido um estrangeiro, existem mais algumas explicações. A terceira explicação é porque esse faraó é provavelmente o Amoses I, que acabou com o reinado dos reis pastores e introduziu a 18ª dinastia do Egito. A história nos conta a respeito desse faraó aqui, ou é Amoses I ou Ramsés II. Ambos estavam empenhados na luta contra os reis pastores. Há essa mudança no governo do Egito, sobe uma nova aliança, uma nova dinastia que não honra as dinastias anteriores no compromisso com os israelitas, exatamente porque eram amigos ou estavam relacionados com os reis pastores, não é? E esse novo faraó, então, ele tem essa posição. E tem uma quarta razão. Se você der uma olhadinha no mapa, e é sempre bom quando você for ler a Bíblia, sempre que possível, tem um mapa do Antigo Oriente diante de você que ajuda muito a você entender certas coisas. Se você olhar no mapa, você vai ver que os israelitas estão morando numa faixa de terra que é o limite leste da terra do Egito. Quer dizer, para você entrar no Egito, vindo do leste, você tinha que passar em Gósen. Então, no caso de uma invasão, por exemplo, da Mesopotâmia, os reis da Mesopotâmia resolvem invadir o Egito. Eles teriam de passar por Gósen, onde moravam os egípcios que estavam na fronteira, os israelitas que estavam na fronteira, que poderiam facilmente se aliar aos mesopotâmios e aí ajudar na invasão contra os egípcios. Faraó sacou isso e diz: rapaz, não está certo, a nossa fronteira aqui está ocupada por um povo mais numeroso do que o nosso e que de repente numa invasão pode se virar contra nós e vai ficar muito complicado, porque eles são muito fortes, né? Então esse faraó tinha tudo isso aqui na cabeça, tinha toda essa preocupação. Então era natural que esse novo faraó começasse a olhar para os hebreus como uma ameaça potencial ao governo do Egito. E ele tinha a mesma preocupação das demais nações do Antigo Oriente, serem invadidos, ocupados e feitos escravos. Então, esse novo faraó, ele fica alarmado. E ele começa a discursar aos egípcios a respeito do perigo potencial que eles haviam se tornado. Veja o que ele diz no verso 9. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, para evitar que em caso de guerra se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Vocês já pensaram na possibilidade que Moisés estava lá no palácio no dia que esse faraó disse isso? Porque se isso aconteceu no final dos 400 anos depois, Moisés já era adolescente, menino, e ele era príncipe do Egito.
Quem sabe ele estava lá na corte quando viu esses discursos de Faraó, dizendo: nós temos que reprimir os hebreus, porque eles são um perigo potencial. Então, quem sabe ele está escrevendo aqui daquilo que ele ouviu e viu, testemunho ocular. Só uma hipótese, né? Se a nossa datação está correta aqui, de quando subiu esse novo rei. E ele, então, disse isso aí: nós temos que achar um plano, mudar a política. E ele, então, a solução que ele achou seria impor um regime de escravidão aos israelitas. Séculos depois, quando o salmista está escrevendo a respeito da história de Israel no Egito, ele diz assim: Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. O salmista, lendo essa história, ele interpreta que foi Deus quem mudou o coração de Faraó e dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia contra eles. Com isso, preparando o caminho para o que seria o fato fundador da história de Israel, que é a libertação do Egito, travessia do Mar Vermelho e a entrega da lei no Sinai. E é o começo do povo de Deus, por assim dizer, estruturado como instituição, como organização. Mas a solução do faraó, voltando, está aí do verso 11 a 14, foi escravizar. Eu disse que durante esses 400 anos, os israelitas viviam em convivência pacífica com os egípcios, mas eles trabalhavam para os egípcios, o que era perfeitamente normal. As mulheres trabalhavam ajudando as egípcias. Nós vamos ver aqui que alguns trabalhavam como parteiras, né? Inclusive não só das mulheres hebreias, mas das mulheres egípcias também. Os homens trabalhavam no campo, trabalhavam na construção civil, só que agora o faraó disse: vamos tornar isso alguma coisa tão amarga para eles, tão difícil para eles, que eles vão parar de se reproduzir ou de se multiplicar. E a estratégia foi impor a escravidão, como diz aí o verso 11. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Sob a opressão, os israelitas construíram essas duas cidades, que eram cidades celeiros, onde Faraó guardava a colheita de cereal, etc. É interessante que a arqueologia comprova que essas cidades foram construídas durante a Idade do Bronze Tardio, entre o século XVI e o século IV, época exatamente em que os israelitas estavam lá no Egito. Só que a estratégia, lemos aí no verso 12, não funcionou. Eu não sei onde é que o faraó estava com a cabeça, pensando que se escravizasse os israelitas, se desse mais trabalho para eles, talvez fosse porque fosse assim: se eles tivessem trabalho para fazer, não teria tempo para estar tendo filhos, né? Ele deve ter pensado nisso aí. Mas só que a estratégia não funcionou, né? Porque deu ao contrário. Lemos no verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Pois é, não funcionou. Errou o faraó na estratégia. E tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, a primeira tentativa de dar trabalho para que eles não tivessem tempo de ter filhos e criar os filhos, não deu certo. Não funcionou. Os egípcios, na verdade, começaram a ficar com medo dos israelitas. Então, impuseram um sistema de escravidão sobre eles. Verso 13. Note que até aqui eles já eram trabalhadores, né? Só que agora eles botaram mais trabalho. Ainda não era escravidão. A escravidão começa no verso 13. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Interessante a nova tradução na linguagem de hoje, se você tiver aí, ela já traz essa interpretação, né? Então os tornaram escravos, porque não eram até agora, eles trabalhavam, mas não no regime de escravidão. O regime de escravidão é o plano 2 do faraó. O plano 1 era dar trabalho, mais trabalho, para eles não terem outra coisa para fazer. Não funcionou.
Plano 2, impor o regime de escravidão para que eles não tenham mesmo tempo para nada a não ser para trabalhar. Ainda é a mesma ideia, só que agora reforçada pelo sistema de escravidão. E lemos aí que eles impuseram feitores de obras, que usavam provavelmente força bruta, chicote, varas, tratando a todos com brutalidade e obrigando a trabalhar várias horas durante o dia, sem dar tempo para absolutamente mais nada. E diz aqui o texto, né, que tornaram a vida dos israelitas amarga. O que antes era uma vida que dava para viver, agora era uma vida amarga. Os trabalhos pesados é mencionado aqui. Primeiro, fabricação de tijolos, que você lê aí no verso 14. Os obrigavam a preparar o barro, fabricar tijolos. O Egito é interessante, eu não sabia disso, estava lendo a respeito da geografia. Pedras só no sul do Egito. No norte é seco e você tem argila e barro. Tanto é que os edifícios que a gente sabe hoje, que foram construídos naquela época e que eram do governo e templos religiosos, somente eles eram de pedra. O mais era tudo feito de tijolo. Como era esse tijolo? Era uma argila misturada com palha, que era cortada na forma de blocos, secada no sol, e isso dava um tijolo extremamente resistente, especialmente porque nessa região do Egito não chovia muito. E então os israelitas foram obrigados a trabalhar fazendo tijolos, que antes eles não faziam, né? Não era o trabalho deles, mas agora eles foram obrigados a fazer esses tijolos, se envolver na fabricação de tijolos de argila. Segunda coisa é que eles tinham que trabalhar nas plantações. Eles já trabalhavam antes, mas só que agora trabalhavam no regime de escravidão. Se antes eles trabalhavam 8 horas por dia, agora tinham que trabalhar 14 horas por dia, 20 horas por dia, não é? Porque o objetivo dos egípcios era acabar mesmo com eles, não é? Quebrar a vontade deles, humilhá-los, oprimi-los. Então, com muita crueldade, chicote, vara, eles fizeram, e se cumpriu aquilo que Deus disse a Abraão 400 anos antes, Gênesis 15, de 13 a 14. E o Senhor disse a Abraão: fique sabendo com certeza que sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. Palavra de Deus aqui se cumprindo a cada ponto, né? A cada detalhe aqui da realização da palavra fiel de Deus. Não deu certo, nós já vimos aqui, plano 2 falhou. Plano 3, infanticídio seletivo. Verso de 15 a 6, Faraó então planeja controlar o crescimento dos hebreus, matando os meninos. Só que ele queria fazer isso secretamente, ainda não era um plano aberto. Então o que ele faz? Nós lemos aqui que ele vai chamar as parteiras, Aqui no verso 15, ele diz, nós lemos: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Então, se você está procurando nome aí para sua filha, né, tem dois nomes aqui, sugestão, né? Sifrá e Puá, podem ficar à vontade aí. São dois nomes hebraicos, ok? A ordem do faraó era dirigido às parteiras hebreias. Agora, você pode perguntar, duas? Olha a quantidade de mulher que tinha, né? Então, 2 parteiras só para todo o Egito. Agora, se você olhar o texto direitinho, você vai ver, olha o que é que ele diz, na verdade. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, então eram muitas, das quais, aí 2 são citadas. Então a ordem não foi só para Sifrá e Puá, foi para todas as parteiras, mas tinha 2 em particular que são citadas, provavelmente porque elas lideraram a rebelião contra o rei, não é?
Deve ter tido algum motivo para Moisés dar nome para elas e não dar o nome do faraó. Já pensou? A história sabe o nome das parteiras, mas ninguém sabe o nome do faraó. Ou foi Amós 1 ou Ramsés 2, ninguém tem certeza, né? Ninguém tem certeza. Quem honra a Deus entra na história, quem não passa como um rabisco de algum registro antigo, né? Que é o caso desse faraó aqui, que ninguém nem sabe direito quem foi. Mas essas duas mulheres em particular, ou elas eram as chefas lá da cooperativa das parteiras, ou elas lideraram o movimento de rebelião contra a ordem do rei. Contra a ordem do rei. E a ordem do rei era essa ordem aqui. Quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, porque lembra o que eu falei, as hebreias serviam as egípcias, né? E uma das funções era exatamente como parteira. Então elas também ajudavam as mulheres egípcias. Aí Faraó diz: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Então, na hora do parto, isso deveria ser verificado, né? Se era menino ou menina. Se for menino, matem. Quando a criança está nascendo, nasce primeiro de cabeça, né? Normalmente sai primeiro a cabeça, então leva alguns segundos até você poder ver. Naquele tempo não tinha raio-x, não tinha nada, né? Para você saber, raio-x não, tem outro nome, para você saber o sexo da criança, né? Você descobria alguns segundos depois. Então, naquele tempo ali, a ideia era que as parteiras, vendo que era menino, matassem, provavelmente estrangulando com o cordão umbilical, fazendo parecer uma morte natural ou alguma coisa dessa forma, não é? Mas as meninas poderiam viver. Então, essa foi a orientação que o faraó deu às parteiras. Apesar dos israelitas estarem aqui é um ponto importante, apesar deles estarem no Egito há 400 anos, cercado de idólatras, tinha toda aquela religião dos egípcios, os deuses egípcios, a cultura egípcia, os israelitas não se corromperam. Eles não perderam a sua identidade, não perderam a sua fé em Deus, não esqueceram as promessas, mas eles mantiveram a sua identidade como povo escolhido de Deus e como povo que servia de fato ao Senhor. A prova disso é que diz aí no verso 17 que as parteiras temeram a Deus. Por que as parteiras temeram a Deus? Porque a fé em Deus estava viva no meio dos israelitas. E elas se lembravam das promessas, sabiam da história, sabiam que elas eram descendentes de Abraão e sabiam que só existe um Deus verdadeiro, que é Senhor de todos os deuses e que está acima de Faraó, inclusive. Então, esse é o ponto que Israel não se aculturou, ele não perdeu, o povo de Israel não perdeu sua fé e sua identidade durante o tempo que ele passou escravo lá no Egito, que é um tempo, que é alguma coisa que tem algo a nos dizer. Nós que vivemos num mundo, estamos cercados de influências totalmente contrárias ao cristianismo, deuses diferentes, ética diferentes, uma cosmovisão, uma visão de mundo completamente diferente. Importa que a igreja esteja no mundo, mas não faça parte dele. Não faça parte dele. As parteiras temeram a Deus, porque a fé em Deus ainda estava viva no meio do povo. E então elas resolveram não fazer o que Faraó tinha ordenado. Agora pensa bem, não é? Isso significa o quê? Tranquilamente, né? No Egito, Faraó tinha poder de vida e morte sobre todos, mas elas desobedeceram, preferiram agradar a Deus do que agradar os homens. O verso 18, então, o faraó chama as parteiras e pergunta: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? A resposta delas, no verso 19, tem sido bastante discutida, né? O pessoal tem criado uma polêmica aqui, porque elas não disseram a verdade toda. Elas disseram uma coisa verdadeira, mas essa não foi a razão principal. A razão principal foi que elas temeram a Deus e não queriam fazer a vontade de Faraó, porque a vontade de Faraó era contra a vontade de Deus. Mas a resposta não era totalmente errada.
As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Lembrem que elas serviam de parteira para as mulheres hebreias e para as mulheres egípcias. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Quando o pessoal diz: olha, está para dar luz, que a parteira chega, já é tarde, o menino já nasceu. E aí então, nascida a criança, nascido o menino, já não dava para matar mais, não é? Porque aí ficaria claro, configurado, que houve realmente um assassinato. Lembra que o plano era infanticídio secreto, né? É matar na hora de nascer, para parecer um problema natural, mas agora não dava. A parteira chegava, o menino já nasceu, a mãe já estava dando de mamar, cortado um cordão umbilical. Essa foi a resposta das parteiras a Faraó, e parece que Faraó acreditou, porque nós não lemos aqui que essas mulheres morreram, ao contrário, nós lemos aqui no verso 20 que Deus foi bom para com elas. Deus foi bom para com elas. E no verso 21, porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhes constituiu família, porque elas protegeram os filhos das outras, Deus concedeu que elas casassem e que elas tivessem seus próprios filhos, o que não significa que Deus aprovou a meia-verdade que foi contada, mas significa que Deus aprovou o temor e o desejo de fazer a vontade de Deus antes que a vontade dos homens. Não porque contaram a mentira, mas porque confiaram no Senhor. E é por isso, provavelmente, que Deus não permitiu que elas fossem mortas. E quanto aos hebreus, diz aí o final do verso 20, e o povo continuava a aumentar e se tornar forte. Eu imagino o desespero de Faraó, né? Primeiro ele pensa que dá mais trabalho, vai resolver o problema. Não, o povo se multiplica feito coelho, não tem o que fazer. Então ele resolve impor um sistema de escravidão, também não adianta, o pessoal continua a se multiplicar do mesmo jeito. Manda as parteiras matar os meninos, as parteiras dizem: não funciona, Faraó, o senhor não entende, o senhor está no trono aí, o senhor precisa ver aqui, quando a gente chega lá já nasceu. As egípcias não, né? Todas assim, né? Devagar, vai. Mas as hebreias não, na hora de dar luz, foi, né? E não tem como a gente fazer alguma coisa assim, né? Imagina o desespero de Faraó, até que ele finalmente vai para o plano 4, abertamente mandar infanticídio generalizado, como está aí no verso 22. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. Essa ordem agora não é mais para as parteiras, não, é para os egípcios. Vocês peguem todos os meninos. Então, provavelmente se referindo não somente a recém-nascidos, mas talvez já menino de 1 ano, 2 anos, né? Pega todos os meninos e joga no rio Nilo. Tem alguma coisa sacramental aqui, porque o rio Nilo era considerado sagrado pelos egípcios, e boa parte dos rituais que eles faziam aos seus deuses envolvia oferendas aos deuses colocadas no rio Nilo, morte de animais afogados no rio Nilo e assim por diante. Bom, nós terminamos aqui essa primeira parte com Israel sendo oprimido, e eu quero fazer alguma aplicação para nós aqui, para partirmos para a conclusão. Bom, primeiro, vamos lembrar do contexto, né? Mais uma vez, é sempre importante. O que é que Moisés estava querendo ensinar aos israelitas? Esses israelitas aqui, a quem o livro de Êxodo foi escrito, são os filhos daquela geração que foi oprimida. Eles passaram 40 anos no deserto, os que saíram do Egito passaram 40 anos no deserto, morreram, mas seus filhos iriam herdar a terra prometida. Então eles estavam diante de Canaã, separados pelo rio Jordão, nas planícies de Moabe, enquanto Moisés contava a história dos grandes feitos de Deus para eles. E o que é que isso em particular era importante para aqueles israelitas? Primeiro, o cumprimento do que Deus tinha dito a Abraão. Deus tinha dito a Abraão: olha, eu vou fazer uma grande nação de você. E 400 anos depois, eles são mais numerosos do que os egípcios. Deus cumpriu a sua promessa. Era como se dissesse para aqueles israelitas:
Tudo que Ele prometeu, inclusive essa terra, Ele vai dar a vocês. Então não tenham medo, tomem posse daquilo que Deus disse que haveria de dar para vocês. Uma segunda lição que eu acho que Moisés queria ensinar aos israelitas era a escravidão que os seus antepassados viveram e de onde Deus os tirou. A escravidão que eles viveram e de onde Deus os tirou. E isso haveria de despertar neles duas coisas. Primeiro, gratidão a Deus. Quando eles lessem essa história aqui, diriam: então meu avô, foi isso que meu avô viveu, meu bisavô, eles viveram isso aqui, mas que coisa terrível. E Moisés dizia: pois é, a misericórdia de Deus, e agora você está livre, então seja grato a Deus, não esqueça do Senhor seu Deus, que Ele tirou da terra do Egito. Não é assim que começam os 10 mandamentos? Êxodo capítulo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, portanto, não terás outros deuses diante de mim. Esse relato é para inculcar no coração dos israelitas gratidão a Deus pela libertação que Deus, nós vamos ver agora, depois, a libertação que Deus trouxe dessa situação. Eu disse que eram dois sentimentos, primeiro de gratidão e segundo de coragem. É como se Moisés dissesse assim: vocês querem voltar? Porque vocês estão aqui, vocês estão aqui nas planícies de Moabe. Na frente, vocês têm o rio Jordão e os cananeus e a terra prometida. Atrás tem o deserto e o Egito. Vocês querem voltar? Aí, depois dessa história aqui, não queremos voltar. Então, é em frente. É em frente. É através do rio para dentro da terra. Não tem volta. Não tem volta. Então, essa história tem como objetivo despertar o ânimo dos israelitas para a guerra, para eles, de fato, possuírem a terra, desapossando os seus moradores. E o que é que isso tudo tem a ver conosco, não é? Bom, eu queria trazer uma palavrinha primeiro aos que estão passando por um momento de grande aflição e sofrimento aqui nessa noite. Você não é o primeiro. A história do povo de Deus é marcada por sofrimento, por opressão, por injustiça, por trabalho pesado, por tentativas de pessoas de destruírem a nossa fé, nosso povo, a nossa identidade. Às vezes, quando a gente está sofrendo como você está sofrendo, você aumenta o sofrimento pensando: isso só acontece comigo. Por que Deus me selecionou de tanta gente para que eu passasse por essa dor, por esse sofrimento, ter essa angústia financeira, familiar, de saúde? Essa história mostra para você que você não é o primeiro e que você não será o último e que há muitos irmãos no mundo e aqui que estão sofrendo como você. É que você não conhece a história de todas as pessoas que estão ao seu redor. Você vê essas pessoas e você pensa assim: eu queria ser feliz como fulano, queria ser feliz como essa família que não tem problemas. Você está enganado. Todos eles passam por angústias, por sofrimento. A dor e o sofrimento fazem parte da nossa peregrinação aqui nesse mundo. E Deus faz isso com um objetivo, dos quais eu já mencionei: gratidão, porque um dia Ele vai nos libertar, e disposição para continuar a ir em frente, sem voltar atrás, sabendo que Deus tem esse propósito em nossa vida. Essa semana eu tive uma live com alguns alunos de teologia, e eles podiam perguntar à vontade questões das nossas aulas, e um deles: pastor, eu queria pedir permissão para fazer uma pergunta que não é bem sobre as matérias que eu estou estudando. Pois não. Eu queria saber por que Deus levou meu filhinho de 2 anos e meio. Por que Por que Deus fez isso comigo? Eu não esperava esse tipo de pergunta. Eu disse: olha, eu não sei te dizer exatamente um motivo específico de Deus, porque Deus teria que revelar isso, porque faz parte da providência dele. Mas eu posso dizer a você quais são os propósitos gerais de Deus para o sofrimento na vida do cristão. Desapegar nosso coração do mundo, fazer ansiar pelas coisas celestiais, nos humilhar diante dele, reconhecer e continuar fiel a Deus, mesmo que Ele nos tirou o que a gente tinha de mais precioso. Leia a história de Jó. Essas são algumas das orientações gerais que a Bíblia dá para quem sofre, para quem está passando por dificuldade. E é o que nós percebemos aqui. O povo de Israel podia perguntar: mas nós somos o povo de Deus,
Deus fez uma promessa, Deus fez um acordo conosco, fez uma aliança, a gente está aqui no Egito, estão matando, querendo matar nossos filhos, estão trabalhando feito escravos. Deus, por que isso? Por que isso aconteceu? E durante muito tempo Deus estava silencioso, até que Moisés aparece. Então eu não sei quanto tempo vai durar o seu sofrimento, mas eu sei que Deus está vendo, e no tempo certo Ele vai te dar a resposta, e Ele vai tirar você como fez com aquele povo. Eu também tenho uma palavra aqui para aqueles que estão temerosos, de vez em quando eu encontro isso, ou pessoalmente ou pela internet mesmo, aqueles queridos que estão temerosos dos rumos do nosso país. Vai se levantar líderes que se levantarão contra o povo de Deus, vai acabar a nossa liberdade religiosa, vão perseguir os cristãos, vão fechar as igrejas e tudo. Até pode ser que aconteça, já aconteceu antes na história, nada impede que venha acontecer também. Mas isso aconteceu antes, e o povo de Deus não acabou, o povo de Deus não acabou. Deus sempre vai ter um povo para o louvor da sua glória, não importa o regime em que seja. Deus sempre terá um povo para o louvor da sua glória, porque Ele está acima de Faraó. Ele é Deus, Ele governa a história e a providência, Ele levanta quem Ele quer e Ele derruba quem Ele quer. E o povo de Deus devia saber isso e descansar na providência de Deus, porque esse é o ponto aqui. Os israelitas confiariam em Deus ou ficariam acovardados diante de Faraó? Esse é o ponto. Tanto é que quando Moisés chegou lá e dizia, Deus me mandou tirar vocês daqui. Não, você está brincando. Tirar a gente daqui, como é que vai ser possível isso? E aí começa a história do Êxodo, que nós vamos ver. Mas Deus nos testa. Vocês vão confiar em mim? Ele pergunta. Independente de quem esteja no poder, de que ideologia suba ou desça, vocês continuarão a confiar em mim e me servir de toda forma? Eu creio que aqui nós temos uma lição preciosa para nós. E também eu queria trazer uma palavrinha, essa específica, para aqueles que estão trabalhando debaixo de patrões que pedem coisas injustas. Já pensou se você fosse cifrar e puar? O que é que você ia fazer? Dá para pensar numa situação parecida hoje. Você está trabalhando numa empresa e seu patrão disse, eu quero que você faça isso, isso e isso, e você sabe que está errado. Como é que você vai fazer? O cristão, ele frequentemente se vê diante de dilemas éticos assim, em que ele tem que escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus para manter o que ele acha que é a única forma de sustento dele. Eu não quero pretender ter solução para todos os casos, cada caso seria um caso, mas o princípio geral que a Bíblia nos diz é que se nós formos colocados numa situação em que a vontade do homem que nos é imposta vai claramente contra a vontade de Deus, você deve seguir a vontade de Deus e confiar que Deus vai suprir as necessidades para você. Deus vai lhe dar outro emprego, Deus vai lhe dar uma outra situação, Deus vai abrir uma porta para você, vai mostrar a você um caminho de saída, mas uma coisa é certa, nunca Deus coloca você numa situação em que a única saída é pecaminosa. Deus nunca coloca você numa situação em que a única saída é você pecar, porque Deus a ninguém tenta, Ele prova, é diferente de tentar. Quem tenta é o diabo, a carne, o mundo. E por último, essa história aqui, esse relato aqui, ele na verdade é um tipo, aliás até os termos são muito usados no Novo Testamento, termos como redimir, resgatar, eles são usados no Novo Testamento a partir da história do Êxodo. Existe uma escravidão pior do que essa aqui, que é a escravidão ao pecado. É você ser oprimido pela culpa, oprimido pelo medo, pela condenação, pela incerteza. É muito pior do que isso aqui. E a solução é sempre a mesma, você confiar em Deus, porque o Deus que libertou Israel da opressão do Egito é o Deus que nos liberta hoje de uma opressão muito pior, de um faraó muito mais poderoso. Deus pode nos livrar, quebrar os grilhões, livrar você da culpa, da condenação do pecado, de hábitos pecaminosos. O que Ele pede é que nós confiemos nele, ouçamos aqueles que Deus nos envia, como Moisés, para nos dizer a palavra de Deus, nos dar orientação e seguir o que está escrito.
O que Deus queria nos dizer a respeito disso já está aqui na sua palavra: arrependimento e fé no Senhor Jesus. E crer que o nosso Deus é maior do que a culpa, do que o pecado, que o mundo e a condenação. Para que você, mesmo vivendo nesse mundo, você viva como livre, como servo de Cristo, desfrutando da alegria da salvação, da paz com Deus, daquela comunhão preciosa que vale mais do que qualquer outra coisa, e de uma consciência tranquila. Naquela noite, Sifra e Poá dormiram como bebezinhos, com a consciência tranquila diante de Deus. Você não quer isso? O caminho é temer a Deus mais do que os homens. Amém?